Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiro pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na Tua casa, podemos, ó Deus, ter a igreja aberta e com liberdade para estudar a Tua palavra, ó Pai. Assim, ó Deus, nós pedimos ao Senhor neste momento que nos abençoe, que fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, molde a cada um de nós conforme a Tua vontade, pela Tua palavra, pelo entendimento da Tua verdade, ó Deus. Peço que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações, para nós podermos receber esta palavra do Senhor, para assim, ó Deus, quando retornarmos para os nossos lares, quando encerrarmos esta reflexão, ó Deus, que possamos levar, ó Deus, a verdade do Senhor, a luz, ó Deus, da Tua palavra, onde nós estivermos, ó Pai. É no nome de Cristo que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se sentar. Quero pedir ao pessoal da multimídia que coloque os slides lá para nós, fazendo favor. Então, irmãos, nós estamos trabalhando aqui, às quartas-feiras, sobre o tema da história de Israel. E nós vamos então passar a leitura desta noite no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 12, onde nós faremos a leitura dos versículos de 1 ao 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, dos versículos de 1 ao 11. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça, que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. E então os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque e a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Irmãos, nós observamos então, aqueles que estão acompanhando aqui os estudos às quartas-feiras, que a história está num momento de transição. Nós estávamos então até estes últimos capítulos que estudamos com a direção de Israel sob a liderança do profeta, como estava acontecendo, Samuel no caso. E no último estudo nós observamos então que Deus nos mostrou
como deve ser aquele então que está apto para servir ao Senhor. E nós observamos que isso aconteceu com Saul através dos sinais, das sortes e do sucesso. Os sinais, então, que comprovaram aquilo que Samuel estava falando para ele, pois ele havia dito: você vai se encontrar no último dos sinais com profetas, um grupo de profetas, e com eles você vai então caminhar e vai profetizar. Isso aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra através daquilo que Samuel havia dito para Saul, mas também através das sortes, que Deus então mostrou que Saul estava apto para o servir, porque em meio a todo o povo de Israel, através deste processo que eles então utilizavam no Antigo Testamento, quando Deus não revelava através de visões ou da própria profecia em si especificamente, eles usaram as sortes, e a sorte caiu sobre a família de Matre e então na vida de Saul, para ser o rei de Israel, para direcionar o povo conforme o próprio Israel havia então pedido. E também com relação ao sucesso, a terceira e última marca que nós vimos, que Saul estava apto para servir a Deus naquele momento, pois o sucesso contra a sua batalha contra os moabitas, era devido à unção do Senhor, era devido ao Espírito de Deus que estava direcionando Saul naquele instante. Nós vemos então que a história de Israel está nessa transição, porque um rei está prestes então a começar a governar sobre Israel, diferente do que acontecia. Mas Samuel, ele percebe neste instante que ele então precisa se afastar. Ele vai iniciar como se um momento de despedida da sua função como único líder que estava direcionando o povo naquele momento, e vai presenciar e falar então sobre a triste rejeição que aconteceu no meio do povo de Israel. E uma vez eu li então um livro de Philip Yancey chamado A Maravilhosa Graça, talvez você já tenha observado, e dentro desse livro o autor então ele traz uma história de uma jovem que estava na sua adolescência, caminhando junto com seus pais. Ela tinha tudo dentro de casa, eles a sustentavam, eles davam a ela tudo o que ela precisava, quanto a roupas, quanto a sapatos, tudo que ela queria, além da comida e uma casa para morar. Só que essa garota, ela se cansou, porque ela queria agir em alguns caminhos que o pai não concordava muito. E então ela se cansou daquelas regras que o pai estava colocando sobre a sua vida. E ela disse: vou sair de casa porque eu quero ser independente, quero me virar sozinha. E essa jovem, então, ela pegou um pouco de roupas que ela tinha, um pouco de reservas que ela tinha, e ela, então, saiu da sua casa. Ela foi, então, desbravar a vida. Ela foi viver do jeito que ela achava que ela deveria viver. E isso durou alguns dias, até que os seus recursos acabaram. Ela já não tinha mais dinheiro, mas ela foi abraçada, então, por um homem. Um homem que a trouxe para dentro da sua própria casa, e começou a tratar daquela garota como se ela fosse uma espécie de escrava dele. Em todas as áreas, aquela garota então obedecia a ele, ela o servia e ele a sustentava. E os meses foram passando, essa garota estava ali, livre, com a sua vida do jeito que ela queria, longe das regras dos pais. E diante dos maus tratos, dos maus cuidados que ela tinha nessa casa, ela acabou então adoecendo. E pelo fato dela adoecer, aquele homem já não queria mais ela junto dele. Alguém doente para ele já não servia mais. Então por que ele ia sustentar uma garota que não poderia então satisfazê-lo das maneiras como ele bem entendia? Ele pôs essa garota para fora de casa. E ela então foi rejeitada nesse instante por aquele senhor dela. Rejeitada por aquele então que cuidava dela até aquele instante. E a triste rejeição que nós vamos falar esta noite, ela passa exatamente sobre esses sentimentos de alguém que estava sendo amparado, mas de repente rejeitou e não foi rejeitado. Porque nós podemos observar que o que acontece nessa história é que esta jovem, ela foi rejeitada, mas antes disso, ela mesma havia rejeitado um amor. E por isso nós vamos então pensar um pouco antes de olharmos para o texto sobre essa pergunta.
O que é que você acha que merece um filho quando ele rejeita o amor de seu pai? Tem tudo dentro de casa. Tem dinheiro para comer, tem dinheiro para sair, tem dinheiro para roupas, celulares, sapatos. Mas ele passa a rejeitar isso. Passa a renegar o amor dos pais. O que é que você acha que um filho que faz isso merece? Qual é a sua opinião? Vocês que têm filhos podem me ajudar melhor? Como é que é a relação pai, mãe, filho, neto? Se alguém faz isso, como é que vocês reagem? Mesmo que tenha renegado tudo, eles não vão deixar. Mas o que ele merece? O quê? Tudo que a gente planta, a gente colhe. O senhor disse punição ou correção? Correção. A vida vai ensinar. Vai ter uma correção quase que automática, né? Nem todos se dão mal, né? Nem todos chegam a situação como esta jovem, né? Porque alguns, na hora que olham uma circunstância dessa, rejeitam também o filho, né? Alguns pensam, não quero mais saber dele, não. Não quero mais ele dentro de casa, porque olha o que ele fez comigo. E ao outro lado existe então esse ponto de vista, que já é um ponto de vista do cristão, que vai entender, apesar do erro, corrigi-lo e vai direcionar. Quando nós olhamos então a história de Israel, nós podemos ver então aqui neste instante do capítulo de número 12, logo no início, que há então aqui uma fala de Samuel, ao longo de todo esse trecho, até o versículo de número 25. Onde nós podemos ver então que a triste rejeição, ela então passa apesar de todo o cuidado. Porque o texto começa falando para nós, neste desabafo, que Samuel então diz, eu ouvi tudo o que vocês me disseram, versículo de número 1, e fiz a vocês conforme vocês pediram. Vocês pediram um rei, eu então pedi ao Senhor e direcionei para que vocês tivessem um rei nesse instante. E a partir desse momento, Samuel, então ele começa a falar sobre a sua própria vida, porque ele entendeu no primeiro instante que ele estava sendo rejeitado. Não sei se os irmãos se recordam deste momento. Ele disse para Deus que ele entendeu que a rejeição era contra ele, contra a liderança dele. Então ele começa a falar dele nesse momento para Israel. E ele vem falar então, eu já estou velho. Ele já estava avançado em idade. Os filhos dele estavam ali junto do povo naquele instante. Ele está falando, eu estou com vocês desde que eu nasci. História de Samuel, todos nós lembramos que ele foi consagrado pela sua mãe logo então que ele foi gerado. E ele então, desde o seu nascimento, ele foi levado para ser criado então junto dos sacerdotes para servir ao Senhor. Então, desde pequeno, Samuel serviu a Deus, serviu a Israel, estava junto do povo, conhecendo a história.
e direcionando eles conforme o tempo que Deus usou para que ele pudesse então falar a sua vontade. Mas aí ele começa a fazer algumas perguntas. Versículo de número 3, ele diz: por um acaso, em algum momento, eu tomei o boi de alguém? Ou eu tomei o jumento de alguém? Ou defraudei alguém? Ou oprimi alguém? Ou aceitei suborno? Porque ele está dizendo, se eu fiz alguma dessas coisas, eu vou restituir qualquer um de vocês. Porque ele está falando aqui dos bois, dos jumentos, que você encontra até entre os 10 mandamentos, porque era de grande apreço, era de grande valor. Então ele considera aqui que as pessoas iam cobiçar os bois, os jumentos, a criação do outro. Então ele está dizendo, eu por um acaso alguma vez tomei de alguém os bois ou os jumentos? Qual é a resposta deles no versículo de número 4? O que ele defraudou eles? Em nada. E eles reforçam tudo que ele menciona. Em nada você defraudou, não oprimiu e não tomou nada de ninguém. Então eles concordam com ele de que Deus é testemunha de que ele em todo o tempo foi um homem íntegro. Então nós podemos ver que a triste rejeição que Samuel começa a desabafar, vamos dizer, nas suas últimas palavras, como único cabeça que estava direcionando ao povo, nós vemos então que essa triste rejeição, ela passa apesar de todo o cuidado que tem, porque Deus colocou líderes ali. Deus havia levantado Samuel para direcionar o povo, um homem extremamente íntegro, um homem justo, um homem que não oprimiu ninguém. Poderia ter feito, ele tinha autoridade para isso, mas ele era um homem obediente, porque Deus o levantou. Se você for observar a carta de Pedro no Novo Testamento, na segunda carta, você observa no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, que ele então começa a dizer que entre a igreja surgiriam falsos mestres, falsos profetas, porque essas pessoas iriam usar do engano, e eles iam começar a aproveitar da fé das pessoas para retirar dinheiro delas. Abra comigo para nós lermos o texto, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3. Alguém pode ler para nós, por favor? 2, de 1 a 3, contrário. Até o 3, por favor. Isso, então nós observamos aí Pedro nos dizer, vão existir falsos mestres, como surgiram falsos profetas, vão se levantar pessoas que estarão no meio da igreja para que elas sejam levadas, as pessoas vão ser levadas pela sua fé para sustentá-los, não é isso que diz o versículo de número 3? Movidos por avareza, eles vão fazer comércio da fé das pessoas. Você já ouviu falar de algum lugar que existe isso? Nos nossos tempos isso não existe, né? Só no tempo de Pedro. Existe? Mas aí eu pergunto para você, foi Deus quem permitiu que Samuel estivesse sob a liderança de Israel, certo? Mas foi Deus quem permitiu que esses falsos mestres estivessem à frente dessas igrejas? Se Deus permite, então, que esses falsos mestres, que agem dessa forma dissimulada, estivessem na frente das igrejas, então eu estou dizendo que por causa disso Deus não cuida da sua igreja? Ou Ele continua cuidando?
Ou só quando Deus coloca homens íntegros e justos, Ele está cuidando do seu povo? Será que Deus pode permitir que líderes injustos sejam colocados à frente para cumprir seu propósito? O que você acha? Sim? Sim? Quando nós olhamos o próprio texto de Pedro, você observa na continuação que ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno e os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Ele continua dizendo: se ele não poupou todas as pessoas que fizeram errado, ele não vai poupar esses homens. Isso é cuidado de Deus. Apesar da presença desses líderes ímpios, porque no versículo de número 1 mesmo, no final, ele diz: até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, ou seja, eles são ímpios, eles estão ali com a permissão de Deus, e o cuidado de Deus sobre o seu povo não cessa pela presença desses homens. Deus cuida, e vai então trazer sobre eles repentina destruição, como o texto mesmo diz, num tempo oportuno. Mas quando você observa então o texto de Samuel, ele está reforçando a Israel: eu não oprimi vocês em nenhum momento. Ele tinha autoridade, ele tinha então a liderança, ele poderia ter desobedecido, poderia, mas ele optou em ser fiel a Deus e direcionar então o povo naquele instante. Veja então que a triste rejeição que aconteceu do povo, aconteceu apesar dos cuidados de Deus em colocar um líder íntegro. Mas que na continuação do texto você observa que não era apenas esta liderança particular que estava ali. Havia um cuidado pessoal de Deus ao longo de toda a história. A partir do versículo de número 6, então Samuel continua dizendo: testemunha é o Senhor. E ele recorda então, o que mais aconteceu com vocês? Com os pais. Veja, ele diz então: quando vocês estavam no Egito, versículo de número 8, Deus enviou Moisés e Arão, e a história que nós bem conhecemos. Ele levantou um libertador para tirá-los daquela escravidão, e na continuação da história, outros juízes libertadores ele trouxe. Quando havia opressão, Deus então atendia o clamor do povo, e ele os libertava. Versículo de número 11, o Senhor enviou Jerubaal, enviou Baraque, enviou Jefté, ou seja, juízes que estiveram agindo para libertar Israel no momento da opressão. Mas olha só que interessante, ele coloca o versículo 11 a ele mesmo, como último juiz, Samuel, que também foi usado para livrar o povo dos inimigos, porque ele era o porta-voz até aquele instante. Ele era o único que estava liderando o povo naquele momento. E aquele é o último ato dele, porque agora ele não vai ser o cabeça do povo. Ele vai continuar sendo o porta-voz. Mas quem vai ser o cabeça do povo vai direcionar, agora vai ser o rei. O rei que eles pediram. E que eles então receberam de acordo com o Senhor. Mas veja, há então um cuidado de Deus. Há uma liderança que Deus colocou sobre o seu povo íntegra. Há um relacionamento pessoal, um cuidado do Senhor ao longo de toda a história com Israel. Então o que nós precisamos pensar é: de onde é que procedeu o auxílio para esse povo a todo esse tempo? Porque para nós hoje, essa é a grande questão. De onde é que procede todo o nosso auxílio diário nas tribulações? Quem é que cuida de nós? Quem é que nos sustenta? Quem é que nos ampara a todos os momentos? É Deus. É Deus quem está olhando por nós. É Deus quem está cumprindo a sua aliança para com o seu povo. Aliança que não começou hoje, mas é uma aliança que já iniciou lá atrás com Abraão. E ela vem então percorrendo até chegar ao nosso tempo. Alguém gostaria de comentar alguma questão a mais sobre este cuidado de Deus e a dificuldade que muitas vezes nós temos de reconhecer este auxílio do Senhor? Nós vemos aqui então, que eu acho que o mais difícil não é entender de onde procede, mas é no dia a dia atribuir isso a Deus.
como responder ao Senhor em todos os momentos, sabendo que é Ele quem cuida. Sabendo no meio da tribulação como é que eu tenho que reagir. Porque veja, então, a história continua mostrando para nós, então, um segundo aspecto sobre essa triste rejeição que acontece apesar do cuidado de Deus. Eu quero convidar a igreja a ler mais um trecho. Agora os versículos 12 e 13, para nós vermos aí a continuação, que diz então o seguinte: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Então nós vemos que essa triste rejeição que acontece apesar do cuidado, nós vemos então que ela também nos faz observar um juízo. Porque diante da rejeição há o juízo de Deus. E este juízo de Deus nós podemos ver então que ele começa quando Deus está permitindo que um pedido deles seja então aceito, apesar deles estarem deixando o seu governo de lado. Deus está permitindo que eles tenham um rei conforme eles desejam, porque Deus já os alertou. Se os irmãos se recordam, no capítulo de número 8, quando Samuel estava falando com eles, ele disse, vocês vão ter que pagar tributos ao rei, ele tornará os seus filhos escravos, vocês vão servir a ele agora. Eles estavam livres até aquele instante, porque era somente Deus, através dos homens que ele levantava, que orientava o seu povo. Agora não, agora terão um governo, terão outras leis, terão outras pessoas que serão sujeitas a este rei, a quem os israelitas vão ter então que obedecer. Mas veja então que este juízo, como o texto começa a dizer para nós, ele surge por causa de uma opressão novamente. Naás, rei dos filhos de Amon, ele viria então contra eles, e provavelmente, como o texto já nos mostrou, a vitória de Israel contra Naás, é possível que eles já soubessem que Naás estava para então vir sobre eles. E por conta disso, eles então rejeitam a Deus, eles agem como um povo rebelde, mais uma vez. Eles então rejeitam todo o governo do Senhor sobre eles, e por isso nós vemos Deus anunciar a eles um juízo. Deus então diz no versículo de número 15, se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes a seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. É o juízo de Deus que está vindo aqui contra este povo, se permanecerem então na desobediência. Porque Deus pesa a sua mão sobre aqueles então que estão pecando contra Ele, estão desobedecendo. Mas uma coisa interessante de nós pensarmos, depois de toda esta lista, de todo esse desabafo de Samuel, do versículo 1 até o versículo de número 11, falando sobre o cuidado de Deus, eu pergunto aos irmãos, quem é o responsável pelo pecado de Israel? Acaso era Deus? Acaso era Samuel, por causa da sua velhice? Não. É o próprio povo que está rejeitando a Deus. Então, quando nós pensamos nisso, nós olhamos para nós e lembramos que nós fazemos isso. Quem é o responsável pelos nossos pecados? É Deus? Muitas pessoas até questionam por que da existência do mal e elas começam a querer culpar a Deus pelo pecado que elas cometem. Mas em nenhum momento na história da palavra nós vemos qualquer tipo de base para você ou eu culparmos a Deus pelo pecado, pelo erro. O culpado somos nós. Nós falhamos. Nós desobedecemos a Deus. E portanto nós vemos que isso está acontecendo com o povo neste momento. O juízo de Deus vem sobre aquele que desobedece e permanece em desobediência.
Mas veja então algo interessante que vem e acontece nos versículos 17 e 18. Alguém pode ler para nós, por favor? Veja então, versículo de número... Perdão, seu Nelson. Lê o 18 para nós também, por favor. Isso, muito obrigado. Então, por que é tão importante, nesse momento, aparecerem aqui trovões e chuvas? No versículo de número 16, Samuel está dizendo para eles: vejam agora esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Porque isso é tão impressionante para eles, porque era o tempo da cega do trigo. E este tempo é tempo de seca, então chover sobre eles naquele momento seria um milagre de Deus. Era um tempo onde a chuva não acontecia. E o que acontece? Samuel pede ao Senhor e ele manda chuvas e trovões. E é assim então que o povo responde no versículo de número 18, com temor. O juízo de Deus sobre o povo era então: se vocês permanecerem nesta linha, a mão do Senhor será contra vocês. Vejam o sinal de que eu estou falando a verdade, Samuel está dizendo, porque Deus vai enviar chuvas e trovões, e assim aconteceu. Então o povo neste momento passou a temer ao Senhor, porque eles estão percebendo a realidade que eles estão vivendo. Eles estão percebendo o que eles realmente fizeram contra Deus naquele instante. E nós, por vários momentos da vida, somos igual a Israel. Nós queremos culpar os outros pelos nossos pecados, queremos achar um motivo para eu continuar neste meu erro, mas de repente, quando Deus chacoalha a minha estrutura, quando Ele tira as minhas bases, quando Ele traz juízo sobre mim, é aí que eu me recordo de onde é que eu saí. Porque não foi Deus quem mudou. Não foi Deus quem deixou de cuidar, porque Ele em nenhum momento deixou de dar o auxílio a nós. Somos nós que nos afastamos de Deus, porque nós somos os responsáveis pelos nossos próprios pecados, e não o Senhor. E nós precisamos voltar a Deus quando nós entendemos isso. Alguém quer comentar alguma questão sobre este ponto? Veja então que nós continuamos o texto. Você observou então que a triste rejeição aconteceu apesar do cuidado, nos faz observar um juízo de Deus, mas também vamos ver então outra questão em mais um trecho, do versículo 19 até o versículo 23. Outra pessoa pode ler para nós, por favor? Veja só que interessante. Observamos o cuidado de Deus, o juízo de Deus, mas a triste rejeição também nos faz observar aqui a graça. Mas eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos, porque este é um tema muito difícil.
O que é a graça? Você pode me ajudar a explicar? O que é graça? O quê? Favor imerecido. Um bom começo. Favor imerecido. Vai lá, mais alguma questão? O que você pode me ajudar para acrescentar o que o Júnior falou? É um favor imerecido. O que é a graça de Deus? A misericórdia de Deus. Podemos acrescentar a isso. O que mais? Quando você pensa em graça, Deus é gracioso com você? E você é gracioso com os outros? Nós temos que pensar o que é graça para eu poder responder a segunda questão. Porque é o que Samuel vai fazer. Quando nós olhamos o texto mostrar para nós sobre a triste rejeição, que não foi Samuel quem recebeu, mas foi Deus, ela nos ensina sobre o cuidado de Deus em todo o tempo, sobre o juízo de Deus, quando existe pecado contra Ele, mas nós vemos também a graça, porque neste instante que Deus permitiu então que o temor fosse gerado no coração do povo de Israel, eles chegam para Samuel e dizem: clame por nós, peça por nós mais uma vez, porque até aquele instante eles ainda estão vendo ele como um líder, aquele que está próximo de Deus, aquele que traz a palavra de Deus a eles, aquele que orienta e que exorta. E então nós vemos algo interessante acontecer. Eles estão com medo de morrer aqui. O versículo de número 19. Porque eles reconheceram o pecado deles. Há um arrependimento na parte de Israel. E olha que interessante então como é que Samuel responde no versículo seguinte. O que ele diz? Versículo 20. Não temais. O que está acontecendo com Samuel? Ele está dizendo para eles que eles erraram. Ele está dizendo que eles rejeitaram a Deus, rejeitaram o governo de Deus. Como nós vemos lá no versículo de número 12, ele diz: Deus era o vosso rei. Vocês rejeitaram a Deus, agora vocês vão receber o rei conforme vocês pediram nesse instante. Era para eles entenderem o erro deles. E eles entenderam, eles estão com medo de morrer, mas agora então ele diz para eles: não temam. Veja a continuação do versículo 20. Tendes cometido todo este mal. Vocês erraram mesmo, vocês cometeram o erro, vocês foram rebeldes contra Deus, rejeitaram o governo de Deus, mas olha a continuação. Apesar disso, não se desviem do caminho, continuem no caminho do Senhor, pois Ele então vai cuidar de vocês, sirvam de todo o coração. Veja que interessante o versículo de número 22, como ele reforça, dizendo: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não vai desamparar vocês. O que é que traz então o auxílio a Israel? Não é a força de Israel, não é o número de Israel, não é a localização onde eles estão, é Deus quem traz o auxílio, proteção, providência a todo instante. E é este mesmo Deus que é justo, que direciona o seu povo, leva ele à correção e agora o recebe de braços abertos de novo. Porque ele está dizendo aqui, eles estão arrependidos. Ele está dizendo: não temam, apenas continuem servindo ao Senhor. Porque Ele então, por causa do seu grande nome, que é misericordioso, que é um Deus de amor, que é um Deus gracioso, Ele jamais vai desamparar um povo que se arrependeu verdadeiramente e voltou para Ele. Por quê? Por que Deus age assim com Israel? Que desobedeceu várias vezes, ele liberta do Egito no meio do deserto, eles então reclamam da comida, reclamam que não tem água, eles entram na terra, quando eles estão na terra, eles reclamam mais uma vez, se afastam de Deus, passam a viver em idolatria,
vem opressão, eles clamam, e aquele ciclo que nós já falamos que tem no livro de Juízes. Por que que Deus continua cuidando desse povo? Por causa do que diz no versículo de número 22. Porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Deus tornou Israel o seu povo. Não foi por merecimento, foi por graça. Foi porque Ele os escolheu. Foi porque Ele escolheu aquele povo dentre todos os outros para capacitá-los, para fazê-los seu povo, para fazê-los ser luz em meio às nações, para que as outras nações conhecessem também o seu poder. Mas veja então que é interessante que a triste rejeição nos faz enxergar a graça em Israel, porque Deus é um Deus gracioso, mas Ele coloca pessoas para serem graciosas e para agirem conforme a sua vontade, e é o que Samuel está fazendo. Quando eles pedem, então, clame ao Senhor, rogue, por nós, porque nós não queremos morrer. Samuel então diz no versículo de número 23, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. É importante saber a graça, o que é a graça, não só para nós nos relacionarmos com Deus, para nós entendermos o que é perdão, para nós entendermos o que é serviço, para nós sabermos o que é arrependimento, mas para nós sabermos viver conforme agrada a Deus para com os outros. Eu preciso ser gracioso para com os outros conforme Deus é gracioso comigo. Samuel está nos ensinando aqui que nós jamais devemos deixar de orar por alguém, apesar da rebeldia dessas pessoas. Apesar do erro dessas pessoas, que é o que ele está falando, longe de mim que eu peque. É um pecado, então, ele deixar de orar por aquelas pessoas só por causa do erro deles. Por mais que eles viessem a voltar a pecar, ele diz, não vou deixar de clamar por vocês. Pois esse era o papel dele naquele instante. Como parte do povo, como um servo de Deus, ele ia continuar ensinando eles o caminho, porque ele havia sido chamado para isso. Ele não seria mais o cabeça do povo, porque agora eles teriam um rei. Mas ele continuaria clamando por eles, intercedendo por eles e ensinando aquele povo o caminho do Senhor. Então nós podemos ver que esta triste rejeição nos ensina sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. Porque nós comentamos no começo, o que merece um filho que rejeita o amor de seu pai? Talvez alguns pensassem, ele merece a mesma rejeição. Ele merece punição. Ele merece ser castigado, ele merece sofrer até o fim de sua vida. Mas quando você chega então, um texto de Hebreus capítulo 12, versículos de números 9 e 10, nós vemos o autor então trabalhar sobre esta correção, essa disciplina que Deus faz conosco, porque Ele não é como um pai terreno sobre as nossas vidas. O texto então, em Hebreus capítulo 12, diz o seguinte, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que é que merece, então, um filho que rejeita o seu pai? Ele merece, ele precisa da disciplina. Ele precisa disso que é amor, que é a correção, que é para que ele então viva de maneira correta. E diante de Deus não é diferente. Se nós erramos, nós precisamos desta disciplina da parte de Deus, que nada mais é do que o amor do Senhor sobre nós. Porque aquele que não é disciplinado por Deus, ele é visto então como um filho bastardo, que não é um filho legítimo. Porque Deus cuida daqueles a quem Ele ama. Por isso, a triste rejeição, ela nos mostra então que apesar de todo o cuidado, ela existe, mas que Deus então traz o seu juízo naqueles que permanecem desta forma, mas revela a sua graça sobre aqueles que se arrependem e voltam ao Senhor. Então nós podemos dizer que, apesar
da corrupção do gênero humano, apesar da nossa pecaminosidade, apesar do seu desejo em desobedecer a Deus, Ele jamais vai desamparar aqueles que estão debaixo da sua aliança. Pois aqueles que estão debaixo da aliança são aqueles que entendem o que o Senhor tem feito ao longo da história pelo seu povo, são aqueles que têm uma fé genuína em Deus, e que apesar de nós, Deus jamais vai mudar. Ele vai continuar sendo justo, agindo com justiça, não fechando os seus olhos para o pecado, mas Ele vai continuar sendo Deus misericordioso também, para com aqueles que se arrependerem, que clamarem por sua misericórdia, pela sua compaixão, e abandonarem os ídolos, abandonarem o pecado, e voltarem então para o Senhor. Então nós podemos ver, meus irmãos, que a história de Israel, ela nos ensina, não só como nós nos relacionamos com Deus, pois é um Deus de amor, de justiça e de graça, mas também nos ensina a agir para com as outras pessoas da mesma forma. É assim que Samuel estava vivendo. Ele traz então a vontade do Senhor para o povo e traz como ele ia se portar a cada instante. Por isso nós precisamos entender que nós não temos outra coisa a fazer diante desse Deus grandioso, a não ser glorificar a Ele através das nossas ações e através das nossas palavras. Porque é Ele quem nos chama para nós servirmos. Porque é Ele quem nos chama para sermos parte da igreja. Porque é Ele quem nos faz seu povo. Pois foi Ele quem transformou aqueles de Israel como seu povo. E nos transforma hoje, pela fé, também em povo santo, sacerdócio santo. Este povo que foi retirado das trevas para poder o servir em meio à luz. Ele nos capacitou então através da cruz, e assim nos tornou povo, e assim nós podemos o obedecer, podemos glorificar, honrar a Ele pelo seu cuidado, pela sua justiça, pela sua graça e pela sua misericórdia. Portanto, que Deus nos abençoe para que cada vez que nós nos observarmos a história de Israel, nós possamos nos encontrar com este Deus maravilhoso e que brote nos nossos corações apenas o louvor a Ele, pois só Ele é digno. Amém, irmãos?